Pois é, pessoal. Eu comecei a escrever um livro e, cara, tá sendo uma experiência interessante. Por quê? Porque, mano, primeiro, e talvez o mais legal de todos, é que eu tenho me reconectado comigo mesmo, com os meus sentimentos, sabe? Ter que escrever todas essas coisas. Eu consegui escrever 93 linhas, cara. E eu acho que já escrevi demais, nossa. Acho que isso daí não dá nem uns 3 páginas, se for parar pra pensar. Eu vou ter que escrever muito ainda, revisar bastante, até que eu possa lançar pra vocês. E, cara, a experiência tá sendo interessante. Um dos motivos é esse que eu já disse, que é porque eu tenho me reconectado comigo mesmo, cara, com as minhas verdades, com os meus princípios, porque eu tenho, tipo, buscado, arado, sabe, a minha mente, buscado informações do passado, de toda a minha história, sabe, de anseios e de expectativas. Então tudo isso, cara, desencadeou em mim a lembrança de quem de fato eu sou, da onde eu pretendo chegar, entende? E de qual foi a minha história. E, cara, isso daí é muito interessante. Eu falo também sobre isso no livro, pelo menos até o momento, até a parte que eu escrevi. E tá sendo uma experiência muito bacana, velho. Eu gosto muito de escrever, sabe? Eu gosto bastante de escrever. Acho que eu me expresso melhor escrevendo, sabia? Eu consigo, sabe, não sei, aquele tempo que você tem assim pensando para escrever algo, um roteiro, um texto, uma mensagem, uma carta, um livro, é muito enriquecedor, sabe? Aquele momento você tem consigo mesmo assim, e aí você reflete. Eu acho muito massa. E eu consigo elaborar, sabe, um, um contexto, digamos assim, eu consigo elaborar melhor o que eu quero dizer. Acho que eu consigo me expressar muito bem, velho, com a escrita, sabe? E isso é interessante, cara. Falando de livro também, esse não é o primeiro livro que eu escrevo. Eu já li um livro, eu já escrevi um livro, na verdade, mas ele era sobre calistenia, sabe? Aquela prática de exercício físico com o próprio corpo, com o próprio peso do corpo. Cara, ficou um livro muito bacana, muito didático. Quem sabe aí no futuro também eu não disponibilizo para vocês darem uma olhada. Eu comecei a vender ele uma época e até que me rendeu uma graninha boa, mas eu parei de vender, mano, porque na época também, entre muitos erros e acertos, eu acabei que talvez essa seja a minha última tentativa, sabe? Digamos assim, de trabalhar com a internet. Mas entre muitos erros e acertos, cara, eu já produzi conteúdo sobre, já vendi muito aquele livro lá, mas assim, eu não tinha colocado o rosto, né? Não tinha feito da melhor forma possível, talvez, se a gente fosse parar para pensar nos exemplos de hoje, que a gente tem hoje, né? De pessoas que estão crescendo, estão se expandindo, estão construindo uma audiência, um público, através da imagem delas, praticando exercício físico, por exemplo. Eu fiz diferente, né? E assim, dessa forma fica um pouco mais complicado também, porque as pessoas não conseguem se conectar, digamos assim, com mais facilidade quando você não tem um rosto por trás das coisas, né? E é isso daí, velho. Tô gostando da experiência. E voltando no que eu ia falar antes, falando sobre livros, a leitura, cara, foi um ponto muito primordial para mim, inclusive, para que eu pudesse absorver, cara, digamos assim, realidades diversas, sabe? Para que eu pudesse absorver percepções diferentes. E isso, de certa forma, ajuda a gente a construir a nossa própria percepção de mundo, sabe? Isso é muito interessante. É, eu não costumava gostar muito de ler antes dos 15, mas depois eu comecei a praticar bastante, sabe?
tem muita paixão por leitura. Eu me lembro até hoje que foi. Eu comecei com os livros didáticos, sabe? Assim, foi algo surreal. Eu já tinha lido antes alguns livros de aquelas historinhas, sabe? Tipo literaturas mesmo, ficções. Mas assim, o que eu mais gosto de verdade são livros didáticos. Que eu aprendo alguma coisa, sabe? Essa paixão por aprender foi o que me trouxe essa outra paixão de leitura, né? Eu descobri que era muito mais divertido eu ler. O que na escola eu tinha aprendido de forma diferente, né, cara? Na verdade eu odiava ler, né? Mas isso mudou com o tempo e tem sido lapidado cada vez mais, inclusive. Cara, se você não é um bom leitor, comece a praticar, mano. Procure assuntos que você gosta. Na verdade, a gente talvez seja, nós talvez sejamos a geração que mais lê, sabia? Porque a gente tem um aparelho, um telefone que a gente usa, cara, o dia inteiro e a gente fica lendo, cara. A gente fica lendo nas redes sociais, os posts, tantas coisas e, tipo, isso daí é leitura. Talvez não seja uma leitura direcionada para um assunto específico, mas de certa forma a gente lê muito durante o dia. E é isso daí. A segunda coisa, cara, que eu acho que com certeza está sendo e vai ser muito importante, e o que tem me motivado a fazer esse livro, é que a transformação, cara, que eu tô prospectando para a vida das pessoas, isso daí, cara, tem sido surreal para mim, sabe? Eu acredito que, de certa forma, esse livro que eu tô escrevendo vai ajudar muita gente, e eu espero que realmente faça diferença na vida de vocês, cara. De vocês que estão me assistindo, talvez seja em 2025, talvez seja, sei lá, que ano, 2030, 2040, não sei, mano. Mas eu espero que faça diferença na vida de vocês. Logo eu vou estar lançando. Hoje foi o primeiro dia tentando. Eu escrevi 93 linhas, acho que não deve estar dando nem umas 3 páginas, mas eu vou continuar firme e vou lançar, cara. Se eu não conseguir lançar o livro físico, pelo menos o e-book de primeira, eu já vou lançar para vocês. Fechou? É isso.